E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre o portfólio de lógica e matemática computacional. É um excelente desafio para você colocar em prática tudo que nós aprendemos nesse módulo que foi enriquecedor para todo mundo, né? Então, aqui você vai desenvolver um diagrama de blocos para um cálculo da média de dois valores. Então, muito bacana mesmo. Então, eu vou ensinar para vocês. Claro, a gente vai resumir aqui, né? Não vai dar para explicar detalhadamente um pouco sobre como é que é o diagrama de blocos, ou falar o que o portfólio precisa, as ferramentas que a gente pode trabalhar, o algoritmo, como que pode ser a solução, mostrar como você vai acessar o Visual Paradigm, que é um dos programas que ele pede ali, né? Mas não é somente ele, deixando bem claro. Vou explicar também o significado de cada um, se você quiser continuar até o final do vídeo, né? E além disso, mostrar como você pode criar o seu relatório ali, o teu portfólio, para que você possa consolidar tudo que você aprendeu, porque você vai ter que fazer uma introdução, vai ter que desenvolver, né, um raciocínio explicando como que você criou o diagrama de blocos, mostrar o resultado dele, uma conclusão e, claro, uma referência que você pode pegar no livro que você recebeu ali, né, de forma digital, por exemplo, e colocar aqui também para você dar mais viabilidade, né, colocar assim que você não tirou da cabeça, né, você também trouxe uma literatura científica, que isso é muito importante, já que você está numa faculdade, tudo bem? Antes de começar, pessoal, você sabe que a gente vai ter que desenvolver ali um diagrama de bloco para fazer um cálculo de média. Então, eu vou mostrar como que a gente pode criar essa representação gráfica se a gente fosse codar, por exemplo, em linguagem C. Então, aqui é uma forma de você criar esse diagrama de bloco, né? Utilizando, ah, pensando que o programador ele vai utilizar essa representação gráfica, entender melhor o algoritmo e codar em C. E eu vou mostrar outra forma. Pô, eu quero fazer em Python. Você pode criar de outra forma. Aqui é uma outra forma de você mostrar o início e o fim de um programa, mostrar a entrada que vai ser o input, né? Então, o input ali no Python é para ele fazer uma interação com o usuário, pedir para ele a informação, nota 1, nota 2. Depois aqui, ó, que vai ser essa forma retangular aqui, que mostra o processamento, a estrutura de decisão. Aqui ele vai representar a exibição, né? E depois o fim do algoritmo. Então, você pode criar diversas formas, vai depender da sua criatividade. E aí você pode utilizar essa forma, essa representação gráfica, pode ser também de uma outra forma. Então aqui eu poderia utilizar esse ícone aqui, ó, para ele exibir o valor da média. Aqui eu não informei, mas você pode também colocar. Ou você pode criar essa forma aqui, tá bom? Então fica a seu critério, use a sua criatividade. Não existe uma resposta pronta na criação de algoritmo e muito menos na diagramação de blocos. O que existe ali é que você tem que mais ou menos ali trazer o que o cliente precisa, né? E claro que lá no final, quando for criar o programa ali, o cliente saia satisfeito porque conseguiu atender a sua necessidade. Então vamos começar. Qual é o maior desafio aqui? Você criar um diagrama de blocos, tá? Você nunca ouviu falar disso, mesmo estudando nesse módulo, não tem problema. Eu vou fazer uma síntese do que seria esse diagrama de blocos. Então, nós temos vários símbolos, né? E cada símbolo ele tem uma representatividade no algoritmo. Então, por exemplo, o cara faz um algoritmo lá para você desenvolver um programa, mas antes do desenvolvedor começar a codar, geralmente o analista de produto, ele vai criar ali esse diagrama, tá? Às vezes ele chama de fluxo, né? Mas não tem problema. Ele vai criar um diagrama para que o desenvolvedor ele possa, além de ver os requisitos funcionais, ele vê também de uma forma mais gráfica, né? Como que ele vai poder criar ali, codar ali no Visual Code, enfim, na IDE que ele vai programar, beleza? Então você precisa aprender, ó. Então esse símbolo aqui, ele vai representar o início e um fim de um algoritmo. Imagine que, cara, ele vai criar um algoritmo ali, por exemplo, cálculo da média. Vai ter um início, ele vai usar essa representatividade e o fim também. A entrada manual é quando ele solicita ao usuário algum valor. Se a gente for lá por Python, por exemplo,
é o famoso input, né, é uma forma de você interagir com o usuário, perguntar para ele algo e com base no que ele falar, vai ter um processamento ali, depois uma saída, beleza? Processamento, claro, por exemplo, o cálculo da média, né, você vai precisar ali, calcular esse valor com base nos valores que o usuário irá te oferecer. E uma forma de representar para o programador que vai ter que ter um cálculo ali, né, você vai utilizar esse símbolo retangular, que é um processamento, beleza? A exibição, se a gente for lá no Python, a exibição é o print, né, você manda esse comando ali e o Python entende que você quer imprimir algo na tela para o usuário. Então esse símbolo aqui, o programador, quando ele olhar, ele vai entender que ele vai ter que usar um comando print, por exemplo, entendeu? Estrutura de decisão. O programador olhou para isso aqui, ele vai saber que ele vai ter que utilizar uma estrutura condicional. Pode ser simples, pode ser composta. A gente já explicou ali nas aulas de Python, mas aqui ele sabe que vai ter algum desvio com base no valor que vai ser fornecido pelo usuário, por exemplo. Temos uma preparação, isso aqui a gente não vai usar, tá? Então eu não vou entrar muito em detalhe. Vai ter a linha, que é o vínculo existente entre os símbolos de um diagrama, isso você vai usar, e o conector também. Então você tem que desenvolver um diagrama de bloco e entregar a imagem com o diagrama de bloco. Então essa imagem você vai colocar aqui, ó, no desenvolvimento. Depois você vai explorar, né, ela explicando melhor. Isso aqui é importante, tá, pessoal? Não é só um trabalho, você vai desenvolver um raciocínio com base em um desafio dado, que é a proposta do portfólio. Isso é muito importante porque isso você usa muito no mercado de trabalho. Eu sou analista de sistemas e eu falo isso com propriedade. Então, lá na página 3 do portfólio, ele até fala, né? Você pode utilizar o Visual Paradigm, né? Você pode utilizar uma outra ferramenta de sua preferência, e eu trouxe aqui até o Lucidchart, que é muito bacana. Pode ser até um editor de texto, pessoal, e até mesmo à mão. Ele diz ali, né, na página 3, você pode dar uma olhada. Mas a gente vai usar o Visual Paradigm. Mas para aumentar o seu portfólio ali, você pode ver que tem o Lucidchart. Ele é excelente, tá? Você vai ali, ó, Lucidchart. Ele é muito bom mesmo. Você entra nele ali e é a mesma proposta do Visual Paradigm, tá? Ah, ele é muito bom mesmo, tá bom? Mas a gente vai explicar o Visual Paradigm aqui. Então temos um algoritmo. Esse algoritmo, ele foi primeiro colocado ali, vamos colocar assim, na mão, né? No braço. Então o cara falou assim, ó, eu quero que você faça um programa. Então primeiro o cara colocou no papel o que ele quer. Então vamos dizer que isso aqui é o requisito funcional. Então ele quer eh, que o sistema faça um cálculo, né, uma média ali. Então ele desenvolveu primeiramente um algoritmo. Ó. Esse algoritmo tem que declarar as variáveis que serão utilizadas. Opa, tem que pedir a nota da prova número um para o usuário. Então a gente já sabe como é que faz lá no diagrama de bloco, né? Depois ele vai realizar a leitura da nota. Opa, ele vai ler isso aí, muito importante. Vai pedir a nota da prova 2. Depois vai ler. Depois ele, ó, um processamento, ele vai calcular a média. Depois vai exibir isso, a gente viu também. Opa, o C, temos uma estrutura condicional e no final exibe se o aluno foi aprovado ou não. Beleza, então você tem um algoritmo, você sabe também um pouquinho do que eu expliquei aqui, uma revisão, né? Caso não deu tempo de você estudar um pouquinho mais lá, mas não tem nenhum problema. Então a gente vai aqui, ó. Você vai eh, ter que aprender também como que funciona os três grandes fluxos dentro de um programa, né? Então você sabe que tem primeiramente a parte da entrada, onde o usuário vai ter que informar alguma coisa. A gente viu lá no Python que é o input, por exemplo, e aqui você vai ter que representar dessa forma aqui, ó. Então vamos voltar aqui. Então você sabe que o início, né? Deixa eu voltar aqui, ó, e o fim é essa forma retangular mas com botas arredondadas. Essa parte, por exemplo, retangular, a gente pode também, é um símbolo onde você vai definir as variáveis, né? Então, por exemplo, a variável um, 2, a soma média. Então, aqui, ó, esse símbolo aqui, que a gente já viu, ele é um símbolo onde vai mostrar o que o usuário deve fazer. Então, a gente sabe que a gente mostra para o usuário assim, olha, insere o valor, por exemplo, né? Então, o símbolo de entrada manual
libera para o usuário entrar com o primeiro valor. Então, ó, esse símbolo aqui, ele vai dizer assim, viu? Você vai ter que agora ler o valor informado pelo usuário e já deixar na memória que a gente declarou ali em cima. Olha aqui que legal, né? O símbolo de exibição mostra na tela o que o usuário deve fazer. Então, por exemplo, digite o valor 2. Então, ele vai lá e vai digitar o valor 2. Então, o símbolo de entrada manual libera para o usuário entrar com o segundo valor. Lembrando, pessoal, que a gente está escrevendo aqui, né? Tipo, a gente está fazendo uma representação gráfica, principalmente da linguagem C, que a linguagem C é basicamente isso. Você que aprendeu ali no curso, você sabe, né? Que você digita algo e aí ele lê aquilo que o usuário informou e já armazena na memória. Depois, ó, temos os símbolos de processamento. Olha que beleza. Então aí está o símbolo, a soma, por exemplo, ela vai receber o valor 1 mais o valor 2, né? E a média vai ser a soma desse, tipo a soma, né? Que a gente somou ali o valor 1 e o valor 2, informado pelo usuário, dividido por 2. Depois temos o resultado da média. Então, esse símbolo aqui que ele vai mostrar para o usuário, olha que bacana. Depois temos a estrutura de decisão, então a média maior ou igual a 6. Então, esse é o símbolo de decisão que define o condicional, né? Então, a gente viu também isso. Depois ele vai mostrar se foi aprovado ou não, né? Se foi aprovado, mostra dessa forma, se foi reprovado, dessa forma, e o fim do programa. Então, é muito bacana, tá? Nós temos esses símbolos retangulares, que eles, vai, que eles, que eles irão mostrar o processamento. Nós temos os símbolos de saída, que ele vai mostrar para o usuário, né? O resultado de um valor, por exemplo, ó, aprovado e reprovado, é uma saída, né? Mostra também o que o usuário, por exemplo, assim, precisa digitar, né? Então, é muito bacana. Você entendendo essas três coisas que acontecem no sistema, você já conseguiu dar um passo muito grande e com certeza vai te ajudar bastante a tanto criar um algoritmo, quanto criar uma representação gráfica dele, que no caso aqui, né, vai ser o que a gente está estudando aqui, que seria o bloco. Aqui, ó, deixa eu voltar aqui, ó, o diagrama de bloco, como também criar o programa, codar ele ali em no Visual Code, por exemplo, né, ou em uma outra IDE, beleza? E aí, como você vai ter que estruturar o teu diagrama de bloco? Dessa forma. Então, ó, início e fim, depois você vai ter que declarar as variáveis, aí você diz assim, ó, digite um valor, aí ele vai, digita um valor, aí lê o valor. Depois, digite o valor 2, aí ele vai ler o valor 2. E essas setinhas mostrando, né, como que o fluxo está acontecendo ali dentro do sistema. Depois que lê o valor 2, aí você faz o retangular, né, o símbolo retangular, e aí tem a parte do processamento, que ele vai pegar todas essas variáveis, vai somar elas, armazenar em uma outra variável chamada soma, depois vai ter mais uma variável média, que vai receber o valor que foi somado ali, né, e dividir por 2, irá mostrar a média para o usuário e a partir disso vai ter uma estrutura de decisão que você pode colocar aqui nessa estrutura de decisão. Se for maior ou igual a 6, aprovado. Se não, reprovado, fim do fluxo. Beleza? Então, primeiro você vai entrar aqui, ó, no Visual Paradigm, você pode digitar ali, ó, Visual Paradigm Online. Aí você vai clicar, pode ser inscrever-se, né? Ele vai entrar nessa tela aqui, ó. Você vai utilizar a edição gratuita. Então você pode se inscrever ali no Google. Então eu vou entrar ali numa conta. Vai chegar então nessa tela, então você vai clicar aqui, ó, visite o seu espaço de trabalho do Visual Paradigm. Então lembra que você está na versão gratuita, né? Não vai ter nenhum problema, não vai ter que entrar numa conta paga ali. Então vamos aqui clicar no Google de novo. A gente vai aqui, você usa aquela conta, né, que você fez o cadastro. Então ele vai nessa tela inicial, né? E aí você pode colocar aquela palavra-chave, né? Block para block
diagrama, aqui ó, diagrama de bloco, tá vendo? Você põe aqui block, vai aparecer, aí você clica lá em Create, e aí, fera, vai ficar agora na sua mão. Ele vai preparar um ambiente ali, né? Também chamado de workspace, e aí você pode começar a desenvolver ali o seu diagrama. Pode selecionar tudo isso aqui, dar um delete ali, né? Você pode apagar tudo ali, ó. Vou clicar ali apertando delete, e aí pronto. Aí você tem tudo aquilo que eu te expliquei, né? E aí você pode, é assim, é bem intuitivo, tá? É você clicar, segurar e arrastar. Então, por exemplo, você pode ser um pouquinho difícil encontrar ali, mas você consegue, tá? Você tem que procurar qual é aquela representação gráfica de um início de um algoritmo. Então, por exemplo, eu encontrei aqui, fechou. É esse aqui, né? É um retangular com bordas arredondadas. Opa, beleza. Então, você iniciou aqui eh, a sua representação, o seu diagrama. Aí você pode pegar a setinha, não tem nenhum problema, pega a setinha ali, que é o direcional, arrasta ele aqui, ó, tá vendo? Você pode fazer isso tranquilamente, pode clicar. E o Lucid Chart que eu mostrei para vocês ali é bem parecido, galera, tá? Não tem nenhuma dificuldade, é bem de boa. E aí você vai montando com base nisso aqui que a gente conversou, tudo bem? Então você pode criar o teu algoritmo ali, declara as variáveis, aí depois você procura esse símbolo aqui, né, para você dizer assim, olha, usuário, informe o valor. Ele vai informar. Aí depois vai ter um símbolo, né, de entrada manual, que vai ser liberado para o usuário entrar com o primeiro valor. Então, lê o primeiro valor. Aí você vai desenhar o outro. Então, aí você vai devagarzinho ali e vai fazendo com, mas eu não consegui encontrar. Cara, tudo isso que a gente conversou aqui, ó, todos esses diagramas, eles existem, tá, ó. Esse aqui é o de exibição, ó, de exibição aqui, ó, beleza? A gente viu aqui, ó, que tem o de declaração, que é um retangular bem simples, bem de boa, ó, o retangular ali, ó, beleza? Então, temos aqui o retangular, e aí você pode ir dimensionando, de boa, vai usando a setinha e vai criando ali o seu diagrama de bloco. Cara, você consegue. Vai fazendo devagar, de forma tranquila, você pode diminuir, pode arrastar, vai dar tudo certo. O objetivo aqui agora é terminar esse diagrama aqui, né? Aí você dá um print e você volta ali no seu portfólio e printa aqui na parte do desenvolvimento, beleza? E depois você vai explicar como é que você fez, você pode mostrar ali o significado de cada um. Aqui no resultado você pode mostrar como que é importante você criar esse diagrama, representar o algoritmo de forma gráfica para compreender melhor o fluxo do dado que vai entrar no sistema, vai ter o processamento, vai ter a saída. Isso aumenta muito o entendimento de todo o time, né, que está criando um sistema. Depois você vai colocar a conclusão da sua atividade, e isso você vai conseguir com certeza com propriedade e a referência bibliográfica, beleza? Então espero ter ajudado, valeu, até mais.